Então vamos iniciar o nosso trabalho do estudo do capítulo 49. Esse é o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar. Tem 50 capítulos. Neste capítulo, André Luiz volta para a casa dele depois de 9 anos desde a morte dele. 8 anos ele ficou no umbral e 1 ano no nosso lar, se fortalecendo para poder retornar ao lar dele. Durante esse ano que ele ficou no nosso lar, ele aprendeu várias coisas. Vocês devem estar lembrados que ele visitou a mãe de Tobias, e era um lar que tinha 2 esposas e um marido. Ele tinha casado 2 vezes na terra. Ele achou muito estranho aquilo. Natural, né? Se achar estranho. Mas todas as lições que ele passou nesse ano, ele vai vivenciar agora. Ele não sabia, porque assim que ele voltou, que ele melhorou, ele ficou 3 meses no hospital. Depois desses 3 meses, ele se fortaleceu e começou a trabalhar. Ele pedia para voltar para casa, mas os mentores não deixavam. E quando chegasse o tempo, ele ia poder voltar, né? Então, depois de 1 ano, ele recebeu essa autorização para visitar o lar dele. Eu quero frisar que isso não é regra geral. Tem muitas pessoas que morrem por apego à matéria e ficam na própria casa, às vezes atrapalhando o ambiente da casa, espiritualmente, por apego. E até porque essa retenção da alma na casa, na própria casa, muitas vezes é feita pelos próprios encarnados que ficaram, parentes, que começam a fazer lamentações, e não desprendem a alma, não deixam a alma ir embora. Tem uma série de fatores aí, mas é muito comum nas casas espíritas as pessoas irem pedir ajuda porque tem um espírito em casa que está aparecendo para as crianças, por exemplo, está aparecendo para, enfim. E aí, na hora que você vai fazer o trabalho mediúnico, de fazer contato com essa alma, você descobre que era uma pessoa da família, né? Então, esses processos são sempre muito complexos e cada caso é um caso. Então, por favor, não façam regras gerais a respeito disso. Aliás, nada tem regra geral no que se refere à vida do plano espiritual. Por exemplo, é muito comum os espíritas comentarem que quando há um suicídio, que a alma vai passar um longo tempo no plano espiritual antes de poder se comunicar. Esse longo tempo é um processo de reorganização da alma devido às dores do ato do suicídio. Nós vivenciamos um caso lá na nossa casa que a alma que se suicidou, 3 meses depois se comunicou, né? Então, não existe regra geral a respeito disso. Não existe. Então, vamos ao nosso estudo aqui. 1 ano depois, então, o André Luiz voltou a casa. É o nome do capítulo, Regresso à Casa, né? Ele chega no portão da casa, da rua, no bairro da casa, e o Clarence, que estava dirigindo a expedição de espíritos para a Terra, tem sempre uma alma que dirige uma expedição, né? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Acho que eu não estou. Está toda abafada, essa máscara é muito grande. Bom, então o Clarence estava dirigindo essa expedição. Ele era o responsável. Por que tem uma alma que dirige a expedição? Por quê?
porque tem mais conhecimento para orientar. Quando tem uma pessoa que dirige uma expedição, porque essa que tem mais experiência, no caso do clarente, é que tem a vibração mais alta, mais forte, então você precisa de uma alma assim, totalmente equilibrada e harmonizada para dirigir uma expedição. Então o clarente estava fazendo isso. Ele estava trazendo para a Terra a Laura ia reencarnar, né? Então a Laura foi trazida, era o espírito, nós vamos ver num dos livros como é que é o processo da reencarnação. O espírito vai para a casa dos pais, fica lá um determinado tempo, depende da alma, né? Depois ele tem a forma espiritual compactada e é colocado no útero da mãe. A gente vai ver isso. Então a Laura veio para isso. O André Luiz estava de carona nessa expedição. Então o Clarence chegou, se despediu do André Luiz, tipo assim, agora você está livre. E falou para ele, você tem uma semana para visitar a tua casa. E foi embora. Se você precisar de mim, né, é só se comunicar comigo, né? Eu estou passando por aqui todo dia, eu estou acompanhando o processo da Laura e posso conversar contigo se você tiver necessidade. É óbvio que o Clarence sabia de tudo que estava acontecendo na casa do André Luiz. Só o André Luiz que não. Então, muitas vezes as almas não sabem o que está acontecendo na Terra. O que é muito bom para elas. Que aqui em geral está uma bagunça. Bastante dificuldades. Enfim. Então o André Luiz ficou só. E eu coloquei aqui os temas importantes, porque tem uma grande lição nesse capítulo, que é a lição do testemunho. É uma palavra muito usada entre os católicos, entre os evangélicos. Fulano está passando por um testemunho. O que significa testemunho? É um momento de grande dificuldade, em que você vai colocar à prova a tua fé, seus conhecimentos de espiritualidade, né? A tua conexão com Deus. Testemunho é isso. Às vezes o testemunho demora a vida inteira. Quando você, por exemplo, tem um filho com alguma dificuldade, tem um pai, né, tem um parente, você é obrigado a cuidar dele. Então o testemunho é a vida inteira. E às vezes é um período. Do André Luiz vai ser um dia. É um testemunho, mas é duro. Será que seria a aceitação daquela situação? O testemunho dele era aceitar? Não é só aceitar. As palavras são difíceis. Aceitar é uma parte. O testemunho é como se você imaginasse assim. É um bolo. Então tem vários ingredientes. Tá? Então você não vai reduzir o bolo. Você não tem farinha de trigo? Tem. Então ele não é só farinha de trigo. Ele tem mais coisa. Então a aceitação é uma parte. Tá? Talvez a mais difícil. Mas é uma parte. Bom, então ele chegou lá, ele ficou só. Não tinha ninguém com ele. Essa é a primeira questão. Testemunho é você. Testemunho é como, por exemplo, ir para um parto de um filho. Está todo mundo junto, dando maior apoio, está a mãe, está a irmã, está o médico, está o marido, mas quem vai ganhar o neném é a mulher. E ela, o testemunho é dela. Né? O testemunho é dela. Então a mulher escolhe, eu vou fazer um parto normal. Começa as primeiras noites às 10 da manhã e termina às 10 da noite. Né? Então quem fez parto normal sabe como é isso. Né? Então o testemunho é você e acabou. É a tua dor. Né? Então ele está só. E ele chega no portão da casa. O André Luiz estava cheio de expectativas. Pô, finalmente eu chego em casa, vou encontrar minha mulher amada, vou ver tudo meu, né? O meu lar, vou ver os meus filhos, né? E ele chega em casa, ele já começa a sentir até o cheiro da rua. Olha quanta coisa que o Espírito leva. A memória do olfato. O Espírito sente isso. A gente sente, o Espírito sente também. Bom, ele chegou tudo isso, ele chegou no portão da casa dele, né? E no portão da casa dele tinha uma palmeira
plantada no portão. Foi no aniversário, do primeiro ano do casamento dele. A palmeira estava enorme, ele chegou lá e relembrou tudo, o primeiro ano do casamento. Quem já casou sabe como é que é o primeiro ano. É uma maravilha, né? Assim, é uma felicidade, né? A maioria das vezes. Né? Então aqui ele chegou ali, ele lembrou tudo aquilo, o coração estava alegre, né? Abriu o portão e entrou para dentro. Quando ele entrou para dentro, ele começou a estranhar. Ele chegou, entrou dentro de casa. Como o espírito está em determinado grau evolutivo, ele não precisa passar pela porta. Né? Ele entra, né? Aquele espírito precisa passar pela porta. Tem espírito que se esconde da chuva. Depende do grau evolutivo. Né? Você está andando de guarda-chuva na rua, ele vem e entra embaixo do teu guarda-chuva. Por isso, quando está chovendo, eu nunca uso guarda-chuva. Eu fico em casa. Não tem coisa. Bom, então tem tudo isso aí. Então ele não precisa entrar pela porta. Ele pode entrar. O André Luiz entrou e ele começou a estranhar. Cadê os meus móveis de jacarandá? Quem tem algum móvel de jacarandá? É uma madeira linda. Hoje eu acho que não existe mais. Jacarandá. Enfim, os meus móveis de jacarandá. Aí ele estranhou o meu retrato na parede. Antigamente tinha aqueles retratos, isso aí da década de 30, de 40, aqueles retratos que eram bem mal feitos, mas tinha a imagem da mãe, do pai, assim, igual, eu teve 3 filhos, né? Não tinha mais. Né? E aí, oh, meu Deus, ele começou a sentir que tinha uma grande mudança. Né? Aí, quando ele entrou dentro de casa, a mulher apareceu com uma pessoa vestida de branco, que ele viu logo de cara que era um médico, né? E começou 2 frases. A mulher dizendo: por favor, me salve Ernesto. Ernesto? Um choque. Eu não suportaria uma segunda viuvez. Então, ele disse que isso é um raio. Que é um momento em que acontece. Na hora que você recebe a notícia. Na hora que você recebe a notícia é o raio. Pá! Esse é o momento de você. Um momento de dor muito grande. E aí ele começou a ver. Claro que ele entendeu o que tinha acontecido, né? E começou um momento de lamento de tudo que estava acontecendo, né? Ele ouviu os filhos. Uma filha chegou dizendo: poxa, hoje o papai está na minha mente o tempo todo. Eu senti saudades dele de manhã, porque já havia uma sintonia. Ela sintonizou os pensamentos do André Luiz. Ela era mais ligada ao pai, então tem essa sintonia, essas intuições. Né? André Luiz, lá no plano espiritual, como visitar minha família, né? E tem pessoas que sentem isso, percebem isso, porque a comunicação é como se fosse um celular, papum. Né? Então ela começou a falar sobre isso, a mãe deu uma bronca. O Ernesto não quer que fale no nome do teu pai aqui, agora você vem com esse saudosismo, faz 10 anos que ele morreu, né? Aí já entra outra menininha, a irmã dela. A Amanda depois começou a estudar espiritismo, ficou com essas coisas malucas na cabeça. E o André Luiz ouvindo tudo isso. A família dele. Isso é muito doloroso para a alma, né? Coitado. Muito doloroso para a alma. Então aí ele começou a ver os pertences que não estavam mais, as perdas, né? Até as perdas de sentimento, né? Um filho dizer que, pô, o pai já morreu, acabou, morreu. Então a alma escutando isso, se a alma não estiver preparada, ela leva um baque. E ele levou esse baque, apesar de preparo. Então o primeiro reflexo que ele teve, eu acho que isso é importante, por isso que eu coloquei aqui, é a revolta. Então quando é um testemunho, uma dor, uma perda, esses passos aqui, né, a solidão, o raio, o reflexo da revolta, da não aceitação, a revolta é a não aceitação, são humanos, é humano sentir. É humano, né? A pessoa se sente muito forte para não sentir isso. Eu me lembro do Lahiri Mahasaya, no livro do Yogananda,
quando o Babadi pediu, vocês se lembram? Pediu para o Yukteswar avisar o Lahiri Mahasaya que ele tinha pouco tempo de vida e queria morrer logo. Lá, os mestres têm isso. Né? Então o Yukteswar era discípulo de Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya tinha 70 e poucos anos, 74 anos. Então, não sei porquê, a gente não sabe porquê, o Babadi, que era o mestre espiritual, falou, olha, avisa o Lahiri que o tempo dele está acabando. E o Yukteswar foi lá e falou, ó, teu tempo está acabando. E o Yukteswar descreve que o Babadi, que o Lahiri Mahasaya ficou sério, se compenetrou, ele levou um choque. O raio. Tá? E demorou uns 3, 4 minutos naquele momento assim de introspecção muito profunda. Depois voltou ao normal. Mesmo o mestre do nível dele, que transita entre o astral e o físico, assim como se fosse daqui na esquina e voltar, né, sofreu esse impacto, né, da notícia de que ia morrer. Ele morreu realmente. Então imagina, gente, né? Então nesse processo aqui na hora do testemunho, o reflexo da revolta, eu volto a frisar, é humano. Não, que a alma tinha que superar isso, não é. É humano você sentir o impacto da perda, da separação, da notícia trágica, né? Da notícia trágica, às vezes muito dolorosa, né? Então o André Luiz pegou, foi lá e entrou no quarto do Ernesto. O Ernesto era o novo marido da mulher dele. Ele entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, ele viu o Ernesto na cama e viu vultos negros interessados em prejudicar o Ernesto. Quem são esses vultos negros? São almas, né, entre aspas, desafetos do marido, que estavam interessados em que ele não se curasse, estavam influenciando. E o André Luiz se sentiu impotente diante daquela situação. Se sentiu impotente diante daquela situação. E resolveu sair de casa e sentar lá fora. Ele ficou ali um tempo observando tudo. Aí foi lá para fora. Diz ele no livro aí, terminou a noite, começou um novo dia. Ele ficou lá fora, numa situação de decepção. Quando acontece com a gente uma notícia horrível, horrorosa, você fica um tempo assim, meio abobado. Você não sabe o que fazer. Você pode pensar, e agora o que eu vou fazer? Então ele sentou lá fora. Aí apareceu o Clarence para ele, quer dizer, ele ficou 24 horas nesse processo. Ele chegou, de imediato ele viu a situação do lar dele, totalmente diferente das expectativas dele. Levou um choque, não sabia o que fazer, né? No primeiro momento ele sentiu revolta por tudo aquilo. Aí, no outro dia, 24 horas depois, Clarence passou e falou para ele: ó, André Luiz, não tenho mais nada para te dizer. Você já sabe tudo que você precisa saber. Eu só quero te lembrar que a fala do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, faz milagres nessa situação. Aí eu podia pensar, poxa, o Clarence podia entrar lá, tal, dar uma trabalhada, mas o momento é do André. Então, é assim, vocês imaginam a situação do professor, alguns de vocês são professores, já foram, em que você chega numa prova e o aluno está ali e não sabe o que fazer. Imagina que você é um professor da faculdade de medicina.
e o aluno é residente, vai fazer uma cirurgia. Então, se você chega lá e fizer a cirurgia para ele, ele não vai aprender. A cirurgia está difícil, você chega, olha, você já sabe o que você tem que fazer. E você fica do lado. É óbvio que o Clarence estava acompanhando mentalmente. Mas ele não resolveu a situação para ele. Vamos lá, vamos afastar essas almas, vamos resolver esse problema. Você tem que pensar nisso, pensar naquilo. Pensar pelo André Luiz. Ele não fez isso. Ele só disse, amar ao próximo como a si mesmo faz mais. O André tinha que resolver o problema. Vocês estão percebendo aqui claramente qual é o papel do mentor? O mentor não resolve para você o seu problema. Ele te dá apoio e ele te intui o que você tem que sentir, como é que você tem que trabalhar aquilo, o que você tem que fazer com as suas emoções. Mas ele não resolve, senão ele seria mentor. A interferência, a lei da não interferência, existe e eles respeitam. O karma é teu, você tem que reconstruir, você tem que aprender. Então isso é muito importante. Não adianta você pedir socorro para resolver as coisas. Você pede ajuda para te dar força, te dar ânimo, te dar discernimento. Você precisa de discernimento nessa hora. E isso eles fazem. Suportam. Bom, o André Luiz, depois disso, ele começou a fazer uma reflexão, que é a reflexão solitária. Aí começou a pensar, poxa, se fosse a minha esposa que tivesse morrido, com certeza eu ia casar de novo. Quem sabe eu não estaria fazendo o que ela está fazendo agora. Aí começou a pensar sobre meus filhos. Os meus filhos são aqueles pacientes meus que estão lá nas câmaras de regeneração, que eu estou cuidando. Essa é a minha família. Então ele começou nesse processo, a reconstruir, em termos de amor, a vida dele todinha. Então aí ele percebeu, nesse momento, que não havia sentido em ele transformar a família dele, a ex-família dele, em sentido de posse, que não cabia aquele sentido de posse. Que a mulher tinha o direito de levar outra vida, que os filhos tinham o direito de levar outra vida, que eles tinham o direito de tirar os móveis, de tirar os retratos. E mais cedo ou mais tarde, as coisas iam ficar mais claras para eles, para a família. Mas que agora ele não tinha mais sentido nesse apego, Então o final do capítulo é isso. O último capítulo ele é maravilhoso, no sentido de que como é que o André Luiz se transforma, sai desse momento de provação para um momento de reconstrução. Então o último capítulo, o capítulo 50, que a gente vai ver semana que vem, ele é maravilhoso nesse sentido, que é a vitória da alma. E quando a gente fala em vitória de alma, em almas evoluídas, a alma só evolui com os testemunhos. Então tudo que nós estamos fazendo aqui, de estudar, de aprender, de ajudar as pessoas que procuram estudo, tudo é um processo de fortalecimento. Mas você só vai realmente ter evolução espiritual, solidificar em você um novo degrau evolutivo, quando você passar pelos testemunhos. Não só os grandes testemunhos, principalmente também os pequenos testemunhos de cada dia. Tem uma frase do Cristo que diz assim: aquele que perseverar até o fim, vencerá. Aí se você for estudar essa frase, o que é perseverar até o fim? O que é o fim? Não existe o fim. Alguém disser, é o final da vida. A vida não tem final. Você morre, já acorda no plano astral e já continua. Os problemas são os mesmos. Aqueles que você machucou vão voltar para você, aqueles que você ajudou vão voltar para você.
Então a vida continua, não existe parada na vida. Você simplesmente falecer é simplesmente trocar de roupa. Deixa a roupa física e usa a roupa do plano astral. Então, que fim que é esse? Quando Cristo fala nisso. Perseverar até o fim é aquele momento que você está vivendo. Até o fim do momento. Então, André Luiz ele perseverou até o fim do momento. Não desistiu. O perseverar até o fim, quem perseverar até o fim vencerá. Vencerá não é no sentido de se transformar num anjo, porque isso aí vai demorar milênios e milênios e milênios. É no sentido de vencer a si próprio, no sentido de se transformar em um espírito iluminado, um amparador, né? Um servidor da luz, e não um mendigo da luz. Então, esse é o capítulo 49. Quero agradecer a vocês as perguntas. Eu achei linda essa última frase assim, dele, do capítulo, que ele diz: dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Olha que linda essa frase. A linfa do amor brota das feridas. Bonita realmente, emocionante. Mais algum comentário? Isso me faz pensar, acho que, eu não lembro em qual capítulo a gente comentou, até era algo que ficava nebuloso assim na minha cabeça, sobre o papel do sofrimento na evolução espiritual. E aqui fica claro, porque não deixa de ser uma dor, né? Esse raio, desse choque, desse desafio que tu tem que enfrentar ali, essa é a dor, né? Não quer dizer que você tem que... Enfim. O sacrifício talvez seja... Qual é a pergunta? Não é pergunta, é só É uma comentário. reflexão. Uma reflexão. É verdadeira, né? A questão do sofrimento, ela é muito relativa para cada alma. Né? As perguntas dizem: o sofrimento do Cristo. Cristo não sofreu. É a visão de que A gente olha e fala: Cristo foi chicoteado, foi crucificado, isso deve ser muito doloroso. Mas para ele não era sofrimento. As pessoas, era assim. Bom, você quer pensar que era. Para ele não era sofrimento. Não era sofrimento para São Francisco de Assis, com lepra, cair nos pedaços do corpo dele, andar descalço na neve para socorrer as pessoas. Não era sofrimento. Não era sofrimento para Maria de Magdala viver com os leprosos, morrer leprosa, para amparar os leprosos. E assim tem muitos santos. E até hoje, às vezes a gente fica com pena de uma pessoa numa situação, mas a pessoa não está sentindo esse sofrimento, né? Você se coloca naquele lugar e imagina que você não suportaria, mas a pessoa já está... O testemunho pode ser pelo amor também? Porque a gente está falando só de sofrimento, mas um amor condicional, um amor de mãe, um amor de uma pessoa que cuida, por exemplo, um asilo que se dedica, a dedicação, a solidariedade mesmo, mas aquela ajuda, aquela... Entendi. Aí a palavra testemunho não é a mais apropriada. Porque essas pessoas, no caso, por exemplo, a gente está falando Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, elas sentem uma alegria muito grande, né, em servir, em amparar, em recolher os mendigos da rua, em trazer para a cama, dar uma morte digna para quem está morrendo. Então, para elas aquilo é de uma alegria, elas querem fazer aquilo, desejam fazer aquilo, desejam amparar no asilo, alguma coisa assim, porque aquilo é a vida delas, o prazer delas, espiritual, de fazer esse tipo de trabalho. Aí não é testemunho, porque isso é uma tarefa, é uma missão da alma. Né? A alma se realiza em fazer isso. Então, por exemplo, você vai no hospital de Covid,
né? Então lá as enfermeiras, os assistentes, expondo-se ao risco todo, mas aquilo para eles é um dever, mas vão para lá com a vontade, a necessidade de fazer aquilo. Tem um motivo interno, uma motivação interna. Isso é uma tarefa da alma, né? Dos médicos e tudo mais. Não é uma coisa dos bombeiros. Né? Quando jogaram aqueles aviões nas Torres Gêmeas, todo mundo descendo, e 2 caminhões de bombeiros chegando, e os bombeiros subindo a escadaria. A gente viu isso nos filmes, nos documentários. Eles estavam subindo para morrer. Caindo gente morta do lado deles, eles subindo. Então eles iam enfrentar aquilo, porque se salvasse uma vida para eles, estava realizada a missão. Né? Então são momentos assim de grande heroísmo da alma, né? São os heróis da tenacidade que fazem isso. O testemunho está associado ao sofrimento. Né? Há uma dor, geralmente uma perda, né? E essa dor, ela é para você aprender a superar as perdas, olhar o amor de uma outra forma. Então, a palavra testemunho é mais usada para isso, um momento assim, de grande superação da sua vida, do seu momento. Não sei se ficou claro. Mas eu acho que eu encontrei um exemplo que talvez se encaixe no que a Sibeli disse. Digamos assim, que uma família, um casal tenha concebido uma criança. E aí criaram toda uma expectativa, né? Vai fazer balé, vai fazer natação, futebol, sei lá. E aí nasce uma criança e ela desenvolve paralisia, por exemplo. Isso é um testemunho. Aí o remédio é o amor, sempre. O remédio do testemunho é o amor, na verdade. Sempre. É testemunho. E é uma tarefa. Aí o amor, a fé, né? A fé de que com o teu amor, vamos dizer assim, com a tua superação, a tua aceitação, né? Sim. Tu vai levar aquela vida. Você olha, você pensa que a pessoa está sofrendo, mas ela não está mais sofrendo. Ela faz aquilo com grande amor. Cuida daquela criança com grande amor. A criança é a vida dela. Geralmente, a mãe e o pai têm um amor muito mais intenso, mais forte numa situação assim, se o filho fosse normal. Você observa isso. A conexão profunda, de amor profundo, né? Amor assim, visceral entre a mãe e os filhos, quando os filhos têm limitações, têm restrições, são filhos especiais. Dentro desse exemplo, você falou, eu lembrei. Eu conheço uma pessoa que o filho dela tem uma deficiência e uma vez conversando, ela falou assim, mas você sabe que desde que ele nasceu eu nunca me perguntei por que ele era assim. É diferente, né? Tem gente que tem um período de adaptação. E tem gente que não. E tem gente que não. Então, de repente, para uma vai ter um testemunho, para outra pessoa, para essa que nunca se perguntou, não existe testemunho. Ela já estava preparada. Também cai na aceitação, na fé, na saber que aquilo ali. Essas coisas são complexas. Vai evoluindo, né? Tanto para a criança como para ti. Às vezes, um amor de mãe, às vezes, é mais forte do que o de um pai. A gente vê muitos casos de a família se desfazendo em função do... Mas não tem regra, né? Não. Cada caso é um caso. Claro. Eu tenho uma pergunta. Talvez seja tua, tá, gente? É que aqui ele fala assim, que ele viu o marido da mulher cercado de pessoas, né? De espíritos. E São pessoas. que eram do mal, né? Mas que ele não conseguia auxiliá-los. Eu não entendi por que quem conseguiria auxiliar? Ele não consegue? Ele não conseguia auxiliá-los porque tudo na vida tem forma de você fazer. Né? Então, por exemplo, tem um espírito na casa dele, tinha 3 espíritos,
que criavam uma influência negativa. Uhum. Não são espíritos do mal, a gente não pode usar essa palavra, são espíritos que, por razões que a gente desconhece, eles estavam interferindo sobre a saúde. De verdade. Está escrito aqui, ó, entidades inferiores devotadas ao mal. Devotadas ao mal, ele falou assim, mas porque eles estavam prejudicando, Porque estava fazendo mal no momento de cá. fazendo mal, não estava fazendo bem, vamos chamar assim. Então, como é que você vai resolver uma situação dessa? Então, existe forma de fazer isso. E ele não sabia essa forma de fazer. Como é que você vai chegar para essas entidades e conseguir removê-las dali? O que você vai fazer? Que técnica, entre aspas, que você vai usar? Nós vamos ver no último capítulo que a Narcisa que fez isso. Alguém fez isso. Eu não vi o próximo capítulo. Assim, não eu? Desculpa, então eu falei para ti. Não tem problema. Deu spoiler do fim do livro em você. É? Você deu spoiler do fim do livro. Último capítulo. Então, no último capítulo, vai ter uma forma de fazer isso. Tem que Ali, ser um espírito mais evoluído, assim. Não, tem que ser um espírito que conheça a forma de fazer. Talvez ele soubesse se fosse outra situação, mas ali, essa específica, Ele era um reconheceu que não- principiante nessas técnicas de se lidar com as almas do mundo espiritual. Ali também tinha uma questão pessoal, né? Também, Exatamente. O pessoal talvez Atrapalhar. baixasse a vibração dele. naquele momento ele estava ele não fragilizado. conseguia fazer o que talvez Bem poderia lembrado. fazer numa outra pessoa. numa outra Exatamente, né? Por isso que um médico não opera um filho, um médico não opera um parente. E na hora da mazida, deu uma parada cardíaca, é o filho do médico que está ali. Pô, o médico. Chama o médico. Chama outra pessoa. Chama alguém para resolver, porque o médico. Então, o médico não pode fazer cirurgias, fazer coisas assim de parentes. Pode costurar? Pode fazer uma coisinha? Pode, mas fazer uma cirurgia não é aconselhável por causa do envolvimento emocional. Ok? Então ele não sabia fazer isso. Tem muitas coisas nas obras do André Luiz que não são explicadas, porque aí a Narcisa lá no último capítulo, ela vai ajudar ele em alguma coisa explicada, outras não. Mas a gente não é explicado nesse primeiro livro, e aí a gente vai ler um outro que explica uma questão desse que ficou em aberto. Se for bem. Outra coisa também que eu não sabia, né? É que, por exemplo, ele foi lá na casa dele, daí ele gritou, daí ele abraçou, mas a pessoa não sentiu nada, né? Não sente nada. Quando você morrer, a primeira coisa que você vai perceber é isso. Não, a pessoa outra que da vida não sentiu nada, né? Você vai chegar, se você chegar em casa, chegou em casa, querido, teu marido não discute, o marido às vezes não acontece. Marido não acontece. Você chega para minha irmã, tal, o marido não querida toda. Como é o nome da tua irmã? Eu tenho vários, qual que tu quer? Qualquer uma. Qualquer uma, Flávia. A Flávia? Então você chega, Flávia, aqui é a Fernanda, querida. Eu falo, não tá nem aí, você vai abraçar ela, você atravessa o corpo dela. Aí você para, tem um monte de pô, eu morri. Daí eu vou saber. Muitas pessoas, tem várias contas assim. As pessoas descobrem que morreram quando eu já vi esse filme. Ninguém conversa com ele, Ninguém conversa comigo mais, o que aconteceu? Né? Aí nessa hora aparecem os mentores para olha. Eu vou te contar uma Eu coisa. vou te contar uma coisa. Segredinho. Senta aí, vamos conversar. Mas, por exemplo, aquela filha que percebeu alguma coisa que o pai vinha, porque ela ficou ligada ao pai, Intuição. ela sentiria isso? Alguma dessas coisas? Porque ele falou, mas ele abraçou. Ela já estava sentindo, né? Mas A se saudade. ele fosse próximo dela... mas ela já estava, né? Ah, sim, possivelmente ela sentiria. Seria diferente, né? Seria diferente. Porque essa mulher nem estava pensando que ele existia nada, né? Para ela, tipo, já tinha Parece que ele já passado. tinha ido, já era a mulher dele, né? E a filha ainda estava assim, né? Talvez, né? A mulher dele simplesmente apagou ele. Né? Ou vocês têm que pensar o seguinte também: tudo isso é colheita do espírito.
Então, se você morre e a tua mulher não sei como dizer isso, mas o espírito, depois que ele deixa a família, ele vai colher aquilo que ele plantou, né? Então, se o espírito foi no caso, um pai, por exemplo, distante, só queria saber de trabalhar, né? Ele vai ver que nessa hora ele plantou, né, a distância amorosa entre ele e os filhos. Aí é normal que os filhos não sintam saudade, não reverenciem a memória dele, né? É a forma de falar. Então essa hora é uma hora de colheita, né? Uma hora de colheita. Se você passou pela vida só preocupado com o teu ego, as pessoas não vão, né? Então, por exemplo, você pega almas que doaram muito, essas almas sempre são lembradas, são sempre reverenciadas, né? Agora, por exemplo, o Ayrton Senna, por exemplo. O Ayrton Senna trouxe na vida dele uma grande lição para o nosso país, né? Que é a lição do trabalho, da perseverança, da perfeição que você faz, né? Do amor ao teu país, ao teu povo. Então, todos esses valores que o Ayrton Senna era um mestre nesse aspecto, né? Então, todos esses valores retornam para a alma do Ayrton Senna, quando se fala no nome dele. Foi um homem perseverante, foi um homem perfeccionista, enfim, todas essas características nobres da alma, né? Disciplinado, né? Comprometido com o trabalho dele. Então, são lições que um esportista que dirige carro faz, né? Então, isso aí retorna para a alma. Então, a alma dele está revestida dessas grandes qualidades. E foi um simples esportista, né? Mas foi importante para o país. Mais alguma questão? Eu vou comentar uma coisa com vocês que é interessante, né? A gente, quem lida com as obras espíritas, é sempre curioso. Às vezes é uma curiosidade negativa. O próprio André Luiz é muito curioso, vocês já viram, né? Quem foi o André Luiz? Houve uma época no movimento espírita, essa pergunta permeava, né? E então, aí, por que veio essa pergunta? Porque o Chico Xavier, muitas almas que viram o André Luiz começaram a descrever como ele era, a feição, o cabelo, tinha um bigodinho e tal. Aí fizeram um quadro do André Luiz. E o Chico, levaram para o Chico ver, o Chico falou, não, esse aqui realmente é o André Luiz. Como fizeram um quadro de Emmanuel, como fizeram um quadro da Nossa Senhora, né? E aí começou assim, uma curiosidade muito grande no movimento espírita de saber quem era o André Luiz. Então isso foi e voltou, porque na apresentação aí do livro, Emmanuel disse, vocês não vão conseguir saber quem é o André Luiz. Vocês vão procurar essa alma, não sei se vocês estão lembrados, e não vai encontrar, porque a ideia deles era proteger a identidade do André Luiz, porque tinha parentes vivos. Óbvio, né? Mas depois que passou aí 10, 20 anos, alguma coisa assim, acho que mais, 30 anos, Valdo Vieira psicografou o livro do André Luiz, e viu, o Valdo Vieira era evidente. E ele deu uma entrevista dizendo que o André Luiz foi Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um grande cientista brasileiro. E teve uma época que eu era muito curioso disso, né? Aí eu fui ver, mas será que é mesmo? E tinha outras coisas também, por exemplo, quando o Tancredo Neves morreu, todo mundo queria saber quem tinha sido a alma de Tancredo Neves, né? Aí nós fomos pesquisar quem foi. Os investigadores. Fofocas do astral.
Neves foi Silvério dos Reis. Fazer um texto. Aí você vai ver as relações que tem, você vai ver que bate. Depois o Divaldo confirmou que foi Silvério dos Reis. Juscelino Kubitschek foi Tiradentes. Né? Aí você vai ver. É interessante a gente falar dessas coisas, não pela curiosidade, mas provar que a alma volta em novas missões. Né? Por causa disso, para saber a continuidade da tarefa da alma. Né? Então o André Luiz ele foi Carlos Chagas. Aí eu peguei e fui ver quem foi Carlos Chagas, fui no Google. E lá no Google tem fotografias da família e tudo mais. E tinha uma fotografia da casa do Carlos Chagas. O Carlos Chagas foi um cientista na época, e foi candidato a prêmio Nobel, foi indicado. Depois a indicação dele não foi. Enfim. Aí na fotografia da casa do Carlos Chagas, o que apareceu? Jacarandá. Não. Palmeira. A palmeira. Ah, palmeiras. Ah, que chique. Portão de entrada. Então, se vocês quiserem saber por que é interessante saber isso, porque fulano foi fulano, não é isso. É você pegar e estudar quem foi Carlos Chagas, a personalidade dele, a perseverança dele como cientista, né? Ele foi uma sumidade. É você ver que características que tem nessa alma que foi para o plano espiritual, se transformou no plano espiritual num cientista do espírito e trouxe isso para a Terra. Né? Se vocês forem voltar, agora a gente começa a amarrar as coisas. Lá no primeiro, segundo, terceiro capítulo, Lísias fala para o André Luiz que ele ia ser um dos grandes, talvez você se transforme nos grandes trabalhadores do nosso lar. E ele foi mesmo. Então o Lísias sabia com quem ele estava falando. Né? E o Lísias tinha discernimento para saber, depois que ele se harmonizar, ele vai ser uma fera. Essa questão do tempo é uma coisa muito louca. O Chico, quando o Chico começou a desabrochar a mediunidade, ele tinha 17 anos. Com 22 saiu o primeiro livro. Então, um casal de médiuns, que depois participou da vida dele durante muito tempo, foi fazer um evangelho no lar, na casa do Chico. O Chico, logo cedo, virou um fenômeno lá em Pedro Leopoldo. E em Minas Gerais é um lugar muito propício para esse tipo de coisa, porque o mineiro ele é muito católico, muito religioso, muito... Enfim, o mineiro é diferente, né? Cada o baiano é diferente, o gaúcho é diferente. Mas lá no Minas Gerais essas coisas são olhadas assim, de uma forma diferente. Então o casal foi visitar o Chico e fizeram um culto cristão no lar. Aí a mulher, que era médium, viu em volta do Chico uma chuva de livros caindo na cabeça dele. Toda a tarefa dele já estava ali, né? Toda a missão do Chico, escrever livros. Né? Ela viu ali, né? Enfim, o Chico escreveu mais de 500 livros. Né? Podemos finalizar então? Então nós vamos no próximo encontro, no último capítulo, depois a gente vai começar os mensageiros. Quem está em casa e quiser acompanhar depois, tem que comprar os mensageiros. Aonde você encontra? Em Livraria Catarinense, nas bancas de livro, na internet, o livro em 3, 4 dias. Eu não sei se faz sentido, mas será que se comprar direto da Federação Espírita não é melhor? Pelo fim que o dinheiro tem? Sim, pelo fim que o dinheiro tem, sim. Tem os vários sites aí. Mas esses livros são muito vendidos. Você vai nessas livrarias tradicionais, você vai encontrar. Quem quiser baixar PDF, também tem PDF. Né? Ok? Mas hoje em dia chega rapidinho pela internet. Então vamos fazer a nossa oração. Tem alguma pergunta aí? Geralmente, quando o capítulo ele é muito profundo, o pessoal fica... É a reflexão solitária. Reflexão solitária.
Na reflexão sobre o caso. Vamos rezar pro tio? Então vamos. Coloca as palmas no seu coração. Vamos fazer a sintonia nossa, sentindo a presença aqui no nosso estúdio das centenas de almas que vêm estudar conosco, que estão aqui ao nosso lado. Almas que no mundo espiritual estão aprendendo também como é a vida eterna. Vamos agradecer os nossos mestres que nos inspiram, nos animam. Vamos agradecer a chuva de hoje, que nos trouxe uma atmosfera limpa, uma energia nova. E vamos encher o nosso coração de gratidão, de bom ânimo. Derrame sobre nós, Senhor, as suas bênçãos gloriosas. Inunde a nossa alma com a tua luz poderosa. Inunde o nosso coração de forças e a nossa mente de luz, discernimento. Acorda a nossa alma, Senhor, para estar mais próximo de Ti no nosso dia a dia corriqueiro, abrindo a nossa mente, o nosso olhar espiritual para a compaixão, para a bondade. Que a Tua luz nos guie, que a Tua força nos sustente na jornada da Terra. Cheios de gratidão aos mentores que estão conosco, a oportunidade nossa de servir hoje, nós agradecemos. Que a paz esteja com todos, que a bondade esteja em todos os corações, que a luz crística guie os nossos passos. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos que estão em casa e que aqui vieram.